Olá, mestrandos! Hoje nós vamos falar sobre os métodos de ensino. A seguir, segue um vídeo exemplificando o método de projeto e o método da problematização. Você se lembra como era na escola? Era chato. Você se sentava na sala, tentava memorizar um monte de informação, depois fazia uma prova. Mas será que isso te fazia aprender muito? A escola pode ser muito mais eficiente do que isso, se for baseada num conceito chamado Project Based Learning. Muito da nossa vida gira em torno de projetos, seja consertar alguma coisa, planejar um casamento, tudo envolve resolução de problemas. E a escola se parece muito mais com isso do que com aquilo. Essa é a Claire. A Claire trabalha numa fábrica de sabões. O chefe dela deu um projeto para ela, um desafio de como fazer o sabão de uma maneira mais sustentável. Ele deu um orçamento e algumas outras requirements, e aí ela se sentou com o grupo, cada um colocou a sua ideia, pediram feedback para outras pessoas e apresentaram para o chefe, que ficou muito feliz. A Claire se sentiu como uma estrela de rock e aprendeu muito sobre sustentabilidade. Bom, o que ela teve que utilizar? Pensamento crítico, trabalho em equipe e comunicação. E isso a gente não aprende na escola. O mundo precisa de muito mais Claires. E Project Based Learning, ou PBL, é um conceito que pode ajudar a formar essas pessoas. Neste, o professor mostra um caminho que envolve pensamento crítico e chega ao conhecimento. Esse é o professor Cummings. Todos os alunos dele tiram A nas suas provas, mas no dia seguinte já esqueceram tudo e ele não fica feliz com isso. Então ele foi estudar um pouco mais sobre Project Based Learning e decidiu aplicar isso na sua sala. Ele pensou num projeto sobre doenças. Um dia ele percebeu que vários estudantes da sua sala tinham faltado porque estavam doentes e ele apresentou as questões para os alunos. Por quê? E aí surgiram várias ideias ou questionamentos novos, perguntas que o professor utilizou para direcionar o projeto. O projeto consistia em ensinar para escolas de jardim da infância, para as crianças, como não ficar doentes. Ele separou a classe em grupos e cada um tinha que criar uma maneira de comunicar isso para os alunos do jardim da infância. Alguns pensaram em fazer um vídeo, outros pensaram em fazer cartazes e tudo isso envolvia pensamento crítico, trabalho em equipe e comunicação, porque depois eles foram convidados a apresentar os seus resultados para a audiência numa escola de jardim da infância do bairro, onde haviam pais e alunos. E uma dessas pessoas que estava na audiência era Claire. Os alunos então apresentaram os seus trabalhos, foi um sucesso e o professor ficou muito feliz. Envolveu, como já foi dito, pensamento crítico, trabalho em equipe e comunicação. Não precisou decorar nada e eles aprenderam um monte sobre como as doenças são propagadas. No final da apresentação, a Claire foi falar para os alunos e disse para eles que todos eles eram estrelas do rock e que o mundo precisava de mais pessoas como eles. A seguir, um exemplo da aprendizagem baseada em problema. No ensino tradicional, o professor ensina na sala, onde normalmente uma minoria dos aprendizes conseguem de fato aprender o que está sendo ensinado. PBL é uma atividade grupal, onde cada estudante no grupo aprende e se comunica, e o professor apenas facilita o aprendizado. Diferente do ensino tradicional, um problema é apresentado para o grupo pelo professor. Existem 3 papéis no método PBL. Grupo. O professor fica como tutor, que apenas ouve as discussões. E um dos membros do grupo fica como moderador, participando nas discussões e tomando nota na descrição dos pontos-chave.
Um exemplo de um problema pode ser um cenário onde o paciente procura o profissional da saúde com um certo problema até o momento que recebe o tratamento necessário. Um problema é estruturado e cortado em diferentes partes como um quebra-cabeça, onde cada parte é chamada disparo ou parte 1, 2 e assim vai. Objetivos do método: conhecimento que abrange o conteúdo básico e clínico dentro do contexto, habilidades com aquisição de pensamento crítico, tomada de decisão, resolução de problemas e autoaprendizagem, e atitude com desenvolvimento do trabalho em equipe, interpessoal e em rede. Portanto, vamos ao PBL. Primeiro, forma-se o grupo que se reúne para iniciar o PBL, o grupo expressa o desejo daquilo que querem aprender e o tutor define o cronograma e orientação. Disparo ou primeira parte. Levantamento de hipóteses. Identificação de problemas de aprendizagem, verificando se o que eles sabem e o que não sabem, ao mesmo tempo que os pontos são listados. Tarefas são atribuídas para cada membro e a equipe deve pesquisar e trazer as respostas. Estudantes e tutor, então, vão em busca de suas respostas e se encontrarão na próxima aula. Os estudantes pesquisam e coletam dados de recursos disponíveis para a próxima aula, como base de dados, artigos, revistas, jornais e livros. O segundo encontro se inicia após a chegada do grupo e tutor. Todos começam resumindo a última aula e, então, cada estudante relata os seus achados. E o restante da equipe ouve e aprende. Mas da mesma maneira também podem se expressar. Cada um aprende e compartilha informações. O grupo então completa a primeira parte e reporta ao tutor. O tutor dá o feedback e avalia. Dispara ou segunda parte. O mesmo processo se repete e o aprendizado continua.